Bem-vindos, senhoras e senhores, meus caros Beyonders, a mais um Multiverso Cast. Eu sou o Marcos. Eu sou o Bender. E hoje somos transportados a um novo mundo de batalha para discutir as novidades do mundo nerd. Bom, e antes de começarmos nossa guerra secreta, quero lembrar nossos ouvintes de seguir nossa página no Facebook, facebook.com/multiversocast, o M e o C maiúsculo, Twitter, @castmultiverso, o C e o M maiúsculo, Instagram, @multiverso.cast, tudo minúsculo, canal no YouTube, MultiversoCast, M e o C maiúsculo. Também gostaria de lembrar ao pessoal que já temos 2 episódios desse incrível podcast. Estamos aqui semanalmente para conversar com vocês sobre os principais assuntos nerds, principais assuntos sobre os videogames, os principais assuntos do mundo. Não vamos falar sobre política, mas se virar assunto nerd, por que não, né? Semana passada a gente conversou sobre Gotham PD, que é a nova série do Batman na HBO Max, que está por ser lançada, sem data de lançamento. E o possível painel da Marvel na Comic Con, que já sabemos que não vai acontecer. Conversamos sobre o futuro da Marvel, também conversamos sobre o futuro também da DC também. E hoje a gente vai falar sobre Guerras Secretas. Marcos, tu acha que Guerras Secretas vai acontecer na MCU, cara? A mim sempre foi uma possibilidade, até antes mesmo de anunciarem Guerra Infinita, porque, para contextualizar, Guerras Secretas é considerado um dos primeiros grandes crossovers na Marvel nos quadrinhos, e surgiu não só como uma vontade ali, de roteiristas para criar uma nova história, mas foi um pedido, uma movimentação para que se vendesse brinquedos, mais publicidade de brinquedos dos personagens. Então, mas para que eles conseguissem vender, ou para que eles realmente fossem vender brinquedos dos personagens da Marvel, teria que ter um evento nos quadrinhos que fosse grande e que atraísse o público. E, inclusive, foi em relação com a Mattel. Esses brinquedos, salvo engano, saíram aqui no Brasil também, na época. E nisso que nasceu Guerras Secretas. Cara, se você for ver pela loja assim, da vendedora de brinquedos na época, se eu não me engano, era Hasbro. Se eu não me engano, era Hasbro, não era? Não, é Mattel. A Mattel, exatamente, Mattel. Cara, assim, a lógica deles é incrível, porque, assim, vou falar uma experiência bem próxima. Antes de lançar o jogo dos Vingadores, o jogo do Homem-Aranha, do Marvel Spider-Man, no PS4, o que eu tava te consumindo de Homem-Aranha fora dessa mídia, fora do PlayStation, assim, antes do lançamento aumentou muito, cara. Eu comecei a ler mais quadrinhos, relembrar os quadrinhos, relembrar os filmes. Assim, brinquedo hoje em dia já não é mais nossa praia, né, cara? Mas nas outras mídias eu lembro de eu consumir muito mais do que eu consumo, por exemplo, hoje em dia. Entendeu? E, por exemplo, daqui a 2 meses vai lançar o jogo dos Vingadores. O meu consumo hoje de Vingadores já aumentou um pouco mais. A minha procura sobre coisas relacionadas aos Vingadores. Mais HQs, mais histórias, etc. E a lógica deles era essa. Na época, talvez não era algo comprado com videogame, mas quadrinhos movia multidões, cara. Entendeu? Sim. Era um marco. Então, você fazia principalmente na cultura dos Estados Unidos ali. Exatamente. Aqui também, mas aqui era mais atrasado. Aqui até hoje, né, cara? Demora mais a chegar e tal. É muito mais atrasado. Mais a questão da pirataria. Mas, cara, assim, você fazia um grande evento que colocasse os principais personagens da editora para se confrontar, era algo que chamava a atenção, tal qual foi Guerra Civil. Entendeu? Então era algo que realmente trazia mais público até para venda de brinquedo. Mas continue. Então, Guerra Secreta foi uma saga que nem tanto uma saga, né, como as sagas são hoje em dia, que se espalha pelos vários títulos de HQs dos personagens. Era uma saga até fechada, por isso que não por isso, mas eles quiseram dar sentido ao nome Guerras Secretas. Resumindo, a saga é basicamente como se você fosse brincar com vários brinquedos da Marvel, né? A história é sobre uma entidade chamada Beyonder, que cria um mundo de batalha, e lá ela põe heróis e vilões. E ali eles têm que brigar para que eles possam ter seus desejos realizados. Essa é a premissa básica da primeira série de Guerras Secretas.
É como se você pegasse seus brinquedos e vou fazer uma brincadeira aqui com eles. Quando a gente era criança, a gente fazia isso. A saga ela foi muito importante porque ela não foi só uma história fechada e foi esquecida com todas as suas repercussões. Ela teve repercussões em várias histórias e a mais marcante foi na história do Homem-Aranha, que foi a primeira vez em que apareceu o traje negro. Quem vai lembrar aí, talvez, do filme Homem-Aranha 3, do diretor Sanheim, e de algumas animações que adaptaram esse uniforme negro, que é a origem do simbionte, que futuramente levaria o personagem Venom, personagem que ganhou um filme recentemente, que eu pessoalmente não vi, mas... E entre outras consequências menores, mas que perduraram durante algum tempo, como, salvo engano, a tempestade ela estava alterada durante esse evento e depois ela ficou melhor. O professor Xavier estava andando posteriormente a esse evento e tudo mais. Se não me engano, esse evento também foi no meio da época do Demônio na Garrafa, após o Demônio na Garrafa, né, do Homem de Ferro, que quem tá na armadura do Homem de Ferro é o Jim Rhodes. Sim. Porque é isso que é interessante, às vezes a gente lê uma HQ antiga ou até mais recente, porque às vezes a gente está acostumado com o que está mais na mídia por causa de filmes ou por causa de animações ou qualquer coisa semelhante. E aí você, por exemplo, alguém que até hoje tenha visto mais filmes dos Vingadores, vai ficar um pouco estranhado com os Vingadores que vão estar nos quadrinhos, né? Exatamente. Eles contam com a presença do Capitão América, todo mundo conhece. Tem a Capitã Marvel, mas não é a Capitã Marvel que nós conhecemos. É a personagem Mônica Rambeau, que é a primeira personagem que se chamou de Capitã Marvel. Uhum. Que é uma personagem que está no filme da Capitã Marvel até como criança. Tem o Gavião Arqueiro, o Homem de Ferro, que não é o Tony Stark, como você disse, é o James Rhodes, o Máquina de Combate. Thor, Vespa e Mulher Hulk. Esses são os Vingadores. Cara, sim, se você for ver agora pro lado do cinema, a maioria deles já tá introduzido, né, cara? Sim, claro. O que permite essa... Querem trazer ali uma adaptação ali até visual, né? Umas coisas da série, eles podem já botar algum desses personagens. E, cara, eu tenho uma experiência, assim, bem legal, assim, com Guerra Secreta. Não, assim, nada de especial que aconteceu, mas eu lembro de ler essa série no momento em que eu tava me aproximando dos quadrinhos, entende? Então, não foi algo assim que eu li já com essa mente hoje em dia de, vamos ler esse quadrinho antigo e pronto. Era uma das primeiras coisas que eu li do início ao fim. E até hoje eu me surpreendo que não é só uma saga ali, apesar dela ser uma saga caça-níquel, né? É uma coisa ali pra ganhar dinheiro, pra vender boneco, e deu certo. Os escritores... Mas os escritores, que, salvo engano, os escritores foram Shooter e o desenho do Mike Zeck com o Bob Layton. Chegou a ter uma preocupação ali de ter algumas discussões ali, tipo assim, os personagens não estão ali aleatoriamente, sabe? Posteriormente ganhou uma... Assim, pra galera que curte mais o livro mesmo, um livro, assim, desenhos e tal, o que talvez tire um pouco da essência dos quadrinhos, ganhou um livro, uma novel, uma romantização, escrita pelo Alex Irvine, como preferir. Então, ganhou um livro junto com aquela saga Guerra Civil. Se a galera preferir, tem aí, cara. É isso, tem aqui na minha prateleira aqui. Inclusive, e como eu tava dizendo, o quadrinho ele adapta vários arcozinhos, né? Para cada personagem. Por exemplo, o Capitão América tem toda uma questão dele tá liderando aquele grupo todo, e nem todos são do grupo dele dos Vingadores. Você tem ali o dilema do Magneto, porque o Magneto, o vilão dos X-Men, ele não é colocado junto com os vilões, ele é colocado junto com os heróis. E já rola uma primeira treta ali. Assim, cara, tipo história de heróis que estão se juntando. Primeiro rola a treta, depois se unem. Sim, mas isso que ainda me surpreende, porque assim, até o final da saga, ainda tem essas tretas, não é uma coisa assim simples assim, que surge uma grande ameaça. Tem toda uma trama do Doutor Destino,
Eu diria que é um dos personagens ali que movimentam boa parte da trama. Porque ele sempre tem, principalmente nos quadrinhos A busca antigos, insaciável por poder, né, cara? ele tem essa busca insaciável por poder e tem toda essa trama durante toda a saga. Lógico que algumas coisas da saga são datadas, por exemplo, tem uma hora que o Capitão América ele chega numa base lá nesse planeta e ele compara com o Kremlin, né? Porque na época tava rolando a Guerra Fria ainda. Uhum. Então as histórias do Capitão América tinham relação com isso. Mas mesmo assim, eles respeitavam o que estava acontecendo com cada personagem. A gente tem que, por exemplo, assim, se a gente for pegar a história da Guerras Secretas como HQ, pra época, o que? Ali em 99, começo dos anos 90? Começo dos anos 90? De cabeça. Cara, a gente tem que ver o período que o mundo estava, entendeu? A gente também não pode pegar a lei e falar, essa história aqui é ruim, essa história é isso aqui. Não, pra época foi um marco, cara. Marco, explodindo cabeça. Entendeu? Talvez, tal como foi o Ultimato hoje pra gente, daqui a 50 anos não seja a mesma coisa pros nossos filhos. O Ultimato talvez esteja datado pra eles. Eu espero que não. O primeiro Homem de Ferro talvez esteja, né, cara? Mas. Ainda assim, não sei, cara. Tem só vendo, mas assim, o Homem de Ferro pra mim ainda tá muito vivo na minha cabeça, cara. Ainda tá. Já faz mais de 10 anos. É uma parada que com certeza eu veria. Mas, então, sem dar muito mais spoilers da. Acho que spoilers que a gente deu agora, né, cara? Foi mais uma introdução pra HQ Guerras Secretas. Mas o plot é esse. Foi uma história. Foi feita inicialmente para vender bonecos. Foi uma das primeiras mega sagas da Marvel. Foi escrita, se eu não me engano, foi escrita antes da Crise das Infinitas Terras. Porém, o seu lançamento, eu acho que foi depois, não foi, cara? A galera que nasceu em 99 é complicado. Vou consultar aqui o computador dos Super Amigos. Cara, eu lembro dele ter lido sobre isso, assim, não nasci na época, não tenho como falar sobre, mas é fato histórico. Foi lançado entre 1984 e 1985. A crise nas Infinitas Terras entre 85 e 86. Então, as duas praticamente estavam disputando, então, por um tempo eles disputaram. Digamos que nos anos 80 foram as grandes sagas de cada... Foi a primeira mega saga, né, cara? De todas as editoras, assim, a Marvel e DC, né, cara? A DC já fazia algumas outras histórias de crossover, não tão grandes também, mas... Não tinha mega evento, né? Eles já tinham essa questão das crises de multiverso ali, que eles faziam entre personagens diferentes, mas pra época eu acredito que foi a maior mesmo da DC também. Os objetivos foram diferentes, né? Não, claro. A crise nas Infinitas Terras foi criada para que eles fizessem uma organização lá editorial de tantos personagens e histórias que eles tinham. Enquanto a Guerra Secreta, eles mantiveram tudo normal e iam vender os brinquedos. Exatamente. Agora a gente vai partir um pouco pro cinema, cara, porque recentemente, até mesmo depois do lançamento dos Vingadores Ultimato, os irmãos Russo, os diretores, né, da Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, Guerra Civil, Soldado Invernal, falaram que Guerras Secretas pode ser o próximo grande evento do MCU. Seria talvez o maior filme que o MCU já fez. Eles já têm falado disso já de uma forma... Já tem um bom tempo já que eles falam disso. Que se eles voltassem para dirigir algum filme da Marvel, seria Guerras Secretas. Eles já estão acostumados já a gravar algum filme grande. E recentemente eles disseram que seria um filme bem maior ainda do que Guerra Infinita e Ultimato. Tem que ser, cara. Assim, cara, pela fase que a gente tem hoje, eu acredito que, logicamente, que a Marvel vai adaptar muita coisa, vai mudar muita coisa, como fez em todos os seus filmes, como Ragnarok, assim, Ragnarok mudou, não é a mesma saga dos quadrinhos, mas a essência esteve ali, a morte dos deuses. Sim, sim. Entendeu? Guerra Civil não é a mesma coisa, longe de ser, mas a essência tá ali. A luta de ideologia entre o Capitão América e o Homem de Ferro. Quase que falei Batman, cara, não sei porquê. Eu sou ver. Então,
a ideia vai sempre permanecer. A gente espera, na verdade, que a ideia sempre permaneça. A gente sabe que a Marvel já chegou num ponto em que ela consegue contar histórias juntando tantas fontes, né, de adaptação, que às vezes você não reconhece tanto. Exatamente. A gente tem exemplo Guerra Infinita e Ultimato. Guerra Infinita ela tem o nome de uma saga, mas não tem nada a ver com a saga, quase nada, da trama da saga em si. Ela tem mais a trama daquela saga Desafio Infinito, e mesmo assim ela inverte totalmente, né? Já acho que posso dar spoiler. Tem um conceito ali da morte, né? Sim, eu posso dar o spoiler aqui de Guerra Infinita, que até quem não viu já sabe alguma coisa. Na época era impossível. Até os posts do Ultimato estavam revelando. O grande ponto de Guerra Infinita final é que o Thanos ele erradica metade da vida no universo. Enquanto a saga nos quadrinhos de Desafio Infinito começa com esse fato. Entende? A gente só não tinha uma noção de que isso era realmente o que ia acontecer no filme. Assim, a gente podia esperar que tinha alguma coisa disso. Então eles fazem uma adaptação, mas que eles já têm um universo tão grande que eles já podem fazer histórias baseadas nos que eles já têm, ao invés de coisas que eles vão tirar dos quadrinhos, igual, por exemplo, pode-se dizer ali que às vezes os filmes da Fox, dos X-Men faziam, né? Eles às vezes não se baseavam tanto no que eles tinham, mas sim em uma coisa totalmente nova que eles botavam. Alguns filmes da DC também. A Marvel criou um universo próprio em que ela pode se basear. E isso é o que culminou em Ultimato. Ultimato, você não consegue reconhecer claramente uma história que ele segue. Cara, Ultimato, assim, eu acho que a Marvel, cara, com tudo que ela tem hoje, ela consegue fazer talvez uma história, assim, até melhor do que foi nos quadrinhos, cara. Principalmente em relação aos vilões ali que foram escolhidos. Sim. Que nem precisa colocar gangue e demolição, tá ligado? No meio dos vilões. Porque não é necessário você fazer uma coisa igual pro cinema, tanto por essa questão que eu já falei do universo já está construído, tanto porque pelo que funciona no cinema. Por exemplo, Guerra Civil. Guerra Civil, para que funcionasse de uma forma semelhante aos quadrinhos, seria uma coisa que você teria que construir durante mais de um filme, entende? Não da forma que foi. O que acontece no cinema, para mim, faz sentido, assim, na Guerra Civil. Porque às vezes as pessoas falam, mas em Guerra Civil ninguém briga de verdade. Eu digo, eles brigaram, mas não da forma que seria ali orgânico, né? No filme para eles brigarem. Sabe? O filme ele já vem tratando daquele jeito. Olha, esses caras eles têm as diferenças deles, mas ainda são personagens que formaram algum laço de amizade, e isso o filme ele retrata de uma forma fechada ali dentro do universo. Algumas pessoas não conseguem abrir essa visão, né? De ver um filme de adaptação de um quadrinho e ver que o filme ele também está considerando todo o universo, né? Às vezes as pessoas vão chegar para ver o Guerra Secretas e vão querer ver adaptações literais do que passam nos quadrinhos. Mas não é isso. Exatamente. Cara, mas tu acha que tem Guerra Secreta seria o maior filme da Marvel mesmo? Tem alguma outra saga que poderia tomar esse posto? De Guerras Secretas, no caso, né? Guerras Secretas. Eu acho que em questão de vamos construir o universo novamente para fazer algo semelhante, melhor ou que nos renda dinheiro, como foi Guerra Infinita e Ultimato, sim. Mas existem outras sagas que eles poderiam adaptar, mas que, tendo essa dinâmica, seriam talvez anteriores a essa, por causa talvez da escala, né? Olhando assim para o olhar executivo, eu quero algo grande de novo que você consiga construir até lá. Guerras Secretas faz sentido. Se você, por exemplo, pegar o arco ali, porque agora eles têm os direitos dos personagens que estavam com a Fox, se eles construírem um arco pro Doutor Destino, e essa é uma ideia até que eu estava conversando contigo ultimamente, diferente do Thanos, que a gente tem o Thanos ali em poucos filmes, ele é explorado nos 2 últimos filmes dos Vingadores, o Doutor Destino seria um vilão que seria construído no decorrer dos filmes, e ele poderia ser um grande vilão, porque o que faltou falar também é que Guerras Secretas ganhou uma nova saga como, posso dizer, homenagem, e como um reboot, né? Reboot ali também da Marvel. Isso que eu ia falar, cara. Por exemplo, pra mim, na minha opinião,
o ideal seria... O ideal não, né? Mas seria uma boa ideia juntar as duas sagas, cara. A ideia das duas sagas. Nisso Tipo que eu assim, gostaria. você pega, por exemplo, na primeira ele tem um Galactus, vai atrás do Beyonder, etc, no comecinho. Cara, você pega o Galactus e coloca ele como uma grande ameaça. Numa próxima saga. Entendeu? Mas não faz Sim, uma sim. saga grande de 10 anos. Faz uma saga curta ali. Sei lá, a gente vai começar agora em 2021 Um filme, a né? próxima Um saga. filme. Você faz um filme em que você introduz o Exatamente. Galactus e a... Mas você já vai trabalhando essa ideia no decorrer dos filmes solos. Entendeu? Agora com o Quarteto Fantástico, talvez até com os X-Men. Cara, tu vai construindo isso, estabelece ele como um grande vilão, que ali tu já vai ter uma ameaça maior que Thanos, mas não precisou passar 10 anos, tá ligado? Aí Claro. depois disso já tu estabelece o multiverso, tá ligado? O problema aqui, cara, é que na vida real são os atores. Primeiro, a idade. Segundo, o salário. Entendeu? E terceiro, cara, se de hoje pra amanhã, sei lá, o Benedict Cumberbatch ele fala, cara, ó, cansei do Doutor Estranho, não dá mais pra mim. Ou então, por exemplo, chega, pô, sei lá, o Chadwick Boseman e fala, ó, tô querendo fazer uns filmes aqui numa outra pegada, terminei meu contrato. O Robert Downey Jr., cara, ele negociou, cara, pra participar de mais filmes. Chris Evans, mesma coisa. Agora, não é todo mundo que vai ser assim, cara. Exatamente. Depende aí do retorno, né? De cada Exatamente. Assim, aí você... Eu acho que pra fazer uma Guerras Secretas, cara, uma Guerras Secretas nível cinema mesmo, uma parada muito grande, que unisse as duas sagas, você já teria que ter um multiverso estabelecido. Joga já ali um Miles Morales, trabalha com o conceito de multiverso, mas com a ideia do primeiro, tá ligado? Um mundo, sei lá, que reúne os heróis do multiverso, um Doutor Estranho de uma outra terra, entendeu? Compreendo. E você Eu acho rebuta ali assim, o que tá acabando, por exemplo. Sei lá, em Guerra Secreta, sei lá, o contrato do Benedict tá acabando. Você substitui o ator devido ao reboot que vai ocasionar Guerras Secretas. Você troca ali o ator do Pantera, se for o caso. Tudo isso então só um exemplo só, se for. Não tô falando que é certo que o cara vai sair. Mas... acho que assim, uma coisa que a Marvel conseguiu, e aí, que quem puder dar isso no feedback, se concorda comigo também, a Marvel ela sempre conseguiu deixar as coisas menos confusas ou conseguiu explicar conceitos para uma audiência, sabe? Antigamente, a gente começou ali com Homem de Ferro, Hulk, o filme do Thor era um filme já mais fantasioso, mas ele explicava muitas coisas, ele era mais simplificado ali para não... A gente tem que ver, Matheus, que hoje em dia a gente vive numa sociedade que tem Dark, cara. Tem, exatamente. Entendeu? Dark aí. Um dia a gente vai fazer esse podcast aí sobre Dark aí, com um físico do nosso lado. Tem que ver isso aí, cara. Um dia quem assiste Marvel entende Viagem no Tempo, não da forma que todo mundo conhece Viagem no Tempo, mas conhece Viagem no Tempo. O pessoal tá tranquilo com um filme com a existência de alguém que vem do espaço, entende? Sim, então, assim, essas coisas do multiverso vão ter que ser jogadas ali pra gente pouquinho em pouquinho, cara. Exatamente. Eu acho que pra gente, o nerd pode ter, assim, a gente acompanha mais as HQs, a gente acompanha mais os videogames, a gente acompanha mais até os filmes, as séries. O conceito de multiverso pra gente já é uma coisa mais tranquila. Mas quando você tá vendendo um filme pra um público geral, pra uma galera assim, por exemplo, talvez hoje tenha algum ouvinte aqui que esteja iniciando nessa jornada, nesse entretenimento nerd. Então, sei lá, talvez a gente esteja falando grego, mas multiverso, cara, é uma coisa que precisa ser jogada com um grande público de uma forma simples, principalmente no cinema. Porque cinema tu tem 3 horas. Uma série tu tem 22 horas, por exemplo, uma série da CW, você tem 23 episódios de 40 minutos, quase que 20 horas pra tu explicar uma coisa. Então, é mais tranquilo, a abordagem é mais serena. Agora... Sim, porque eu acho que teria que ser uma coisa pra ter no mínimo uns 3 filmes só, ou uns 5, assim, mas assim, bem focado. E o filme que tivesse esse elemento, ele teria que ter um foco naquele elemento. Aquele elemento não poderia aparecer ali como algo que uma pessoa leiga não pegaria de primeira. Porque exatamente. assim, pensar... Cara, quer saber um exemplo perfeito
de como a Marvel poderia abordar o multiverso? O Reino Quântico. Sim, exatamente. O Porque Reino assim, Quântico foi a chave ali dos Vingadores e já foi apresentado eles, em outros 2 filmes. eles já abordaram, de certa forma, a questão do multiverso, mas não da forma que a gente já conhece. Porque o multiverso, quando a gente fala de quadrinho e fala de multiverso, a gente pensa o quê? Versões diferentes do mesmo personagem. Exatamente. Mas como Assim, você vai explicar isso pra se tu alguém for ver o falar... Doutor Estranho, a palavra mesmo multiverso não apareceu uma vez no filme, se eu não me engano. Apareceu. Apareceu uma vez só. Então, pra tu falar, agora, e o próximo filme do Doutor Estranho já é. O plot do filme já é o multiverso. Quer dizer, o plot do filme. Tem que ver o filme, né? Mas o nome do título é multiverso. Mas a palavra multiverso no primeiro filme só apareceu uma vez. Agora, se você for ver o Homem-Formiga, o plot do segundo filme, o Homem-Formiga Vespa, é o Reino Quântico. Sendo que no primeiro Reino Quântico, cara, foi mais abordado. O Hank Pym fala, ó, não entra lá que tu não vai conseguir sair. Aí ele chega a entrar, aí ele chega a sair, o Hank Pym fala, puta vida. Eu Entendeu? não sei, Aí, Michael Douglas. Michael Douglas. O famoso Michael Douglas. Nunca mais eu vou Cara, dormir. na verdade, eu acho que assim, como eu sou muito... Às vezes eu confio demais e às vezes eu tô errado em questão da Marvel. Mas eu entendo que eles já estão jogando umas pistas ali pra quem quiser, entende? Uhum. Eles citam ali Multiverso no Doutor Estranho, nem todo mundo pega. O Reino Quântico ali você já... todo mundo já sabe ali que você consegue viajar no tempo. Então, pô, será que consegue levar a gente pra outro lugar além de viajar no tempo? Você pode pensar nisso. Ultimato, cara, não diz, mas muita gente teoriza que o Ultimato criou outros universos, né? Porque mesmo que eles as novas linhas do tempo, né? porque mesmo que eles tenham criado todas aquelas regras na trama do filme para que não alterasse aquelas outras linhas do tempo em que o Capitão América foi lá e devolveu as joias, eu discuti isso na época, inclusive. Talvez tenha alterado alguma coisa mínima, porque eles alteraram, eles fizeram algumas destruições nos lugares e tudo mais. Isso aí é uma questão aí até de como é que realmente funciona essa viagem no tempo, né? Eu tenho a teoria de que universos foram criados naquele filme, mas eles vão tocando nesse assunto, entende? Eles vão mostrando, olha, esse personagem aqui pode agir de uma forma diferente. E a gente não pode esquecer que não é só em filmes como a gente já vai ver aí, Doutor Estranho, que deve ter, que vai ser multiverso. Dizem que o filme do Thor, que a gente falou na semana passada, pode ser multiverso. Que é uma parada que veio, que teve até ali na nova versão do Guerra Secretas em 2015, que falou sobre o multiverso, que tinha uma polícia de Thor, né? Eram vários Thor, vários universos que atuavam com polícia. Eu acho isso aí um conceito muito maneiro, inclusive. Era uma polícia de Thor que obedeciam lá o grande vilão da saga. Pode ser que o filme Thor, Amor e Trovão, possa ter alguma questão de multiverso. Até porque se não vamos esquecer. Você só tem um machado, né, cara? No caso, para 2 Thors. Entendeu? Aí é uma coisa que fica para outro podcast, mas. Inclusive, a série do Loki tá sendo dito que vai ser ou sobre viagem no tempo ou sobre o multiverso. Cara, eu acredito que seja mais sobre viagem no tempo que sobre o multiverso. Até por causa que ele tá preso num presídio de uma polícia do tempo, né? Exatamente. Porque assim, tem essa questão. Por isso que muita gente teoriza que o Ultimato deu origem a alguns novos universos. Porque a gente tem ali em Ultimato, não sei se isso é um spoiler pra alguém, mas o Loki, ele foge dos Vingadores no momento em que ele não fugiu na linha do tempo original. Então a gente tem um Loki que não é o Loki que a gente acompanhou e eventualmente não estava mais entre nós, que tá por aí, solto aí, ou viajando no tempo, ou viajando no espaço. E aí a gente vai descobrir isso, vendo a série do Loki. Eu acho que assim, a Marvel ela vai ser bem cuidadosa com esse elemento. Talvez para eventualmente introduzir Guerras Secretas. Novamente porque assim, a Marvel ela tem uma corrida não ali ativamente, desesperada, mas ela aos poucos ela apresenta elementos que a DC não conseguiu apresentar ainda, né? Exatamente. O multiverso é uma cara muito mais da DC do que da Marvel. A gente que já acompanha o universo de HQs, e sempre fica a dica aí para os ouvintes que tem tempo ou que podem arrumar um pouco de tempo para procurarem sagas boas de HQs ou se inteirarem no universo maior além dos filmes.
A gente que tá mais acostumado, a gente vê que na DC ele já tem toda uma cultura a respeito do multiverso. Eles têm uma coisa organizada. Ultimamente eles têm feito ali toda uma mitologia em relação ao multiverso da DC. E a Marvel tá... Vai trabalhar agora nas séries também. Exatamente. A Marvel tá correndo atrás de botar isso no cinema antes da DC. Assim como eles botaram o Thanos antes do Darkseid e tudo mais. Estão criando várias coisas em que a DC fica mais difícil da DC fazer algo sem ser comparado com a Marvel. Coisa que foi o contrário na época dos quadrinhos, né? A Marvel criou muitos personagens depois da DC em homenagem ou em competição com os personagens da DC. Exatamente. Eu acho, cara, que assim, é um filme que pode dar muito certo, se eles construírem certamente, assim, até lá. Mas sempre deixando fechado e não dando origem àquilo que realmente dá medo quando se trata de multiverso. E que acontece o tempo todo em quadrinhos. E aconteceu um pouquinho na série da CW, mas que eles ainda organizavam ainda. Que é o seguinte, você começar a ter uma confusão de você não ter muitas regras ali. Por exemplo, eu vou trazer aqui um novo personagem, um novo Homem de Ferro, mas que não precisa ser o Robert Downey Jr., então eu vou ter um Homem de Ferro. Eu acho que isso bagunça um pouco a estrutura narrativa do universo. Né? E dependendo de como for apresentado, cara, tira um pouco de peso da morte do Homem de Ferro no Ultimato, cara. Isso dependendo aí. da forma que for. Exatamente. Tudo bem você ali, nesse grande filme de evento ali, Guerra Secretas. Você tá ali no meio do filme, você tá assistindo, você já entendeu. Pô, tudo pode acontecer, pode surgir qualquer personagem de qualquer universo. E aí você joga ali uma participação do Robert Downey Jr. ou de um outro personagem vestindo a armadura do Homem de Ferro. Beleza, aquilo ali você compra dentro daquele contexto. Agora você pegar esse personagem, por exemplo, um novo Homem de Ferro, com outro ator, e jogar ele para filmes mais pra frente. Você tira esse peso aí que você disse. Né? Exatamente. Tira esse peso. Eu sempre voto para que a história, a narrativa continue dentro daquele universo. Sim. Marquinhos, pulando agora um pouco de assunto, estouramos na nossa cota de meia hora para o primeiro ato. Vamos para o segundo ato. Ayer Cut e Snyder Cut. Qual que tu preferiria ver, cara? Cara, eu prefiro o Snyder Cut, porque eu já te falei, eu não tenho esperança com esse tal do Ayer Cut, não. Não, assim, nem vai sair, não tem nada, não tem nem pra ter muita esperança. Porém, pois bem, pessoal, tivemos que fazer um pequeno corte devido a um problema técnico aqui. Porém, vamos continuar o assunto. Você que está ouvindo não vai perceber esse corte, não vai perceber o erro que cometemos aqui. Mas estamos dizendo que, assim, só vai perceber tipo assim, que foi cortado. Nossa voz vai ser, oportunamente, você vai estar escutando a nossa voz ser cortada. Mas então, voltando aqui, o que aconteceu. Ayer Cut e Snyder Cut, Marcos. Para quem está sendo introduzido agora, para quem está chegando... para quem está chegando agora nesse nosso universo, nosso querido ouvinte que está começando a entrar no universo nerd, o Snyder Cut, cara, foi uma realização de um sonho dos fãs. Por quê? Em 2017 foi lançado o filme Liga da Justiça, um filme certamente esperado por muitos. Porém, o filme contou com diversos erros, cara. Foi um filme que não foi bem recebido nem pela crítica, nem pelos fãs. Foi um filme que recebeu diversas críticas, assim, em relação à sua produção. Inclusive, nosso primeiro podcast aborda isso. É um filme que desagradou muita gente e que, após o lançamento dele com o diretor Joss Whedon, o Zack Snyder, o primeiro diretor, anunciou que teria uma versão feita por ele. O Zack Snyder, que foi o diretor de Batman vs Superman, se você não assistiu, assista. E foi o diretor de Homem de Aço. Ele que chamou ali o Ben Affleck, que planejou todo o universo DC a priori. Ele anunciou que tinha uma versão dele, uma versão totalmente diferente do que foi apresentada nos cinemas em 2017. E falou que precisava só de uma pós-produção, precisava de alguns acertos para ser ajustado. Porém, o estúdio falou que não... Os estúdios Warner, né, quem tem os direitos ali da Liga da Justiça e da DC, falou que não lançaria essa versão, isso em 2017 para 2018 ali. Não lançaria essa versão, que a Liga da Justiça estava acabado, etc. E que iria se iniciar um reboot nos cinemas, com Shazam. Mas, porém, um reboot que não é tão reboot, né?
Foi É mais teve o uma. Shazam, no final teve o traje do Superman, que aparentemente seria o Henry Cavill, mas foi só o traje mesmo, não aparece o rosto. Desculpa, tem spoiler, né? Teve ali o Aquaman de Liga da Justiça, o filme, que é o maior sucesso da DC hoje. A Mulher Maravilha ganhou um filme antes de Liga da Justiça e tá ganhando agora sua continuação. Quer dizer, vai ganhar sua continuação, né? Mas ainda está para ser lançado. Não foi lançado ainda devido ao Covid. E a DC segue ali seu planejamento. O Flash do Liga da Justiça vai ganhar seu filme, que aparentemente será um reboot, falaremos disso daqui a pouquinho. E agora, em 2020, a HBO, junto com a Warner, junto não, né, cara? A HBO é da Warner, anunciou que vai sair, sim, a versão do Snyder Cut, Liga da Justiça, Zack Snyder, Liga da Justiça, será lançado na plataforma de streaming. E quando foi anunciado esse filme, David Ayer, diretor do Esquadrão Suicida, também muito mal recebido pela crítica, Sim. pelos fãs e em bilheteria, aproveitou essa onda do Zack Snyder e falou que tem sim também uma versão dele, que o filme dele sofreu diversos cortes pelos executivos da Warner, que tem mais cenas com o Coringa, tem cenas ali melhores trabalhadas, tudo melhor explicado, etc, etc. Então, o David Ayer foi ali na onda do Zack Snyder. E eu começo esse assunto fazendo a seguinte indagação ao nosso pequeno amigo Marquinhos. Marcos, por que o Coringa do Jared Leto é o melhor Coringa que nós não vimos? Porque a gente não sabe como é que realmente era o personagem, né? Comigo? Essa história. Essa história, porque o filme também foi como alguns filmes ali desse momento ali, né, entre 2016 e 2017 da DC, um filme bem cortado, né? Foi bem reeditado. Muita gente diz que o filme ele foi reeditado porque eles queriam pegar o sucesso de Guardiões da Galáxia, mas na verdade, eu vi recentemente que eles quiseram mudar o filme mais em cima da hora por causa de Deadpool, que foi lançado em 2016. Por isso, tanta reedição em cima da hora. Porque se você for ver Guardiões da Galáxia é de 2014. Mesmo se eles quisessem alterar o filme até 2016, o filme ele nasceria da forma que foi. Da forma que foi planejado, né? Assim, é um filme que nós não temos uma ideia como ele realmente seria. A gente tem uma ideia talvez só pelos primeiros trailers, mas trailer, como sempre, pode enganar. E o Coringa foi um personagem do filme e foi muito afetado por isso. Eu, sinceramente, eu não tinha tantas esperanças no personagem, como alguns tinham, mas eu fico curioso com o que a gente não viu no personagem, de certa forma, porque foi um personagem cortado, a trama, inicialmente, ele teria mais participação na trama, um personagem que ele não tem uma conexão tão forte ali com tanto a trama principal do filme, quanto como a equipe, por exemplo, que é o Esquadrão Suicida. E também não tem uma construção tão satisfatória no filme, eu poderia dizer isso. Então, assim, já é um filme que na sua versão, como se diz, eles falam a theatrical cut, né, a versão que saiu no cinema, já não é um filme ali que... É um filme que, na minha opinião, foi um filme que... Eu não sei se é porque eu tava com febre no dia também, meio passando mal, mas é um filme que eu não consigo nem reassistir direito. Eu tava assistindo aí na Netflix só por, sei lá, autossofrimento, alguma coisa assim. Autoflagelação. Porque é um filme muito cortado, você percebe que o filme não tem uma noção direito pra onde ele quer ir. Ele estabelece coisas que não foram estabelecidas. Naquela parte da família lá que fala, nós somos uma família, cara, não. Entendeu? Sim, tem tudo isso aí. Naquele tempo, em 2016, ainda não existia muito. Quer dizer, claro, já existia, logicamente, mas ainda não tinha chegado aos filmes. Aos filmes de quadrinhos, né? Tem um assunto delicado falar, né? A sexualização da personagem, entendeu? A Arlequina foi bastante sexualizada, só você fazer uma comparação entre Esquadrão Suicida e Aves de Rapina. Sim, são dois filmes que eu tenho o gosto totalmente diferente um do outro.
Entendeu? Eu assisti A ele de de Rapina é novo. muito melhor. Então, assim, o filme, na época, cara, o filme começa até de forma bem legalzinha. A apresentação dos personagens, como que tá o universo DC após Batman vs Superman, entendeu? Pra mim, as participações do Batman no filme são boas. Sim, também gosto. É um filme que trata bem o Batman. Essa é uma parte que eu não posso negar. Uma das coisas Exatamente. que eu gosto no filme ali é a parte do Batman, a atuação da Viola Davis como Amanda Waller. São boas mesmo. Cara, de resto, o filme tem coisas assim que você consegue descartar, cara, mas o Esquadrão Suicida vai ganhar um novo filme que não é uma sequência, como também não é um reboot, entendeu? É. Com agora o David, o James Gunn. Exatamente. O que assim fica muito paralelo com a tua afirmativa inicial de que seria um filme meio que na pegada dos Guardiões da Galáxia. Sim, Porque inicialmente contrataram um diretor de Guardiões da Galáxia para fazer o próximo filme. Quando eles anunciaram o Esquadrão Suicida, já se tinha essa ideia de que eles queriam fazer um filme para competir com o que a Marvel tinha, que era Guardiões da Galáxia. Exatamente. É um filme ali de pessoas que não são exatamente heróis, e no Esquadrão Suicida ser mais claro, né, são vilões, que estão ali unidas ali para enfrentar alguma ameaça, para fazer alguma coisa. Só que assim, a questão é que o Esquadrão Suicida nem é isso. E assim, eles até abordam isso no filme, é uma força-tarefa, gente que realmente não quer estar ali e tudo mais, mas que vão trabalhar ali para o governo para ter suas sentenças amenizadas. Mas o filme ele acaba não indo para esse caminho, né? Ele acaba indo para um caminho de um grupo que se junta como se fosse realmente um grupo de heróis e tudo mais. Um grupo de amigos, assim, essas coisas assim, eles não são. Uma coisa ali que não combinou tanto. Tem algumas coisas ali que ainda que eu ainda gosto, por exemplo, assim que começam a missão lá deles no filme, eles já estão planejando como fugir, já estão se traindo. Isso é uma coisa que eu comecei a torcer que o filme fosse ficar bom. Cara, mas fazendo um paralelo com o Snyder Cut, cara, assim, o Snyder Cut, quando surgiu a ideia do Snyder Cut, a galera abraçou, entendeu? Viu que, ó, tem uma coisa aqui, tem petróleo aqui, vamos extrair esse petróleo daqui, cara. Sim, claro. E, olha, cara, pode falar. Não, então, a trajetória do Snyder Cut, cara, foi uma guerra, cara, foi uma luta. Entendeu? Logicamente que o filme vai ser lançado para alavancar mais ainda as assinaturas no HBO Max, mas, sim, cara, assim, tendo o Snyder Cut, existindo o Snyder Cut, cara, é um alívio para os fãs. Quando surgiu a ideia do Snyder Cut, os fãs abraçaram. Teve release do Snyder Cut, Érico Borgo aqui no Brasil, uma voz importantíssima pro Snyder Cut, é o pessoal do Omelete. Então, cara, teve avião, cara, na Comic Con com uma faixa, release do Snyder Cut. Cara, e direto subia tag release Snyder Cut no Twitter, direto subia essa tag. Eu lembro da época que a saga em que os atores finalmente apareciam para falar sobre isso, né? A gente falou no primeiro podcast, a gente falou sobre o Ray Fisher. Ele foi um dos que começou desde o início já apoiando essa ideia, mas teve todo um momento em que outros atores começaram a citar o filme, né? Como a Gal Gadot, Jason Momoa disse que viu o corte. Disse que viu o Snyder Cut e que ele disse que é sensacional. Também, como não deixar o Momoa falar isso, né? Um cara, gente boa, né? Eu concordo com ele falar isso. Chama ele maluco pro churrasco. Cara, ele defende ilha lá, defende natureza. Foi preso, né, cara? Foi preso defendendo a natureza, fazendo protesto pela natureza. De boa pra caramba, cara. Então, cara, aí, se você for traçar um paralelo, o Snyder Cut começou com a aula dos fãs, a hashtag, Snyder Cut, etc. Ayer Cut, o David Ayer, após o anúncio do Snyder Cut, já falou que também tem uma versão do David Ayer. Tem uma versão Ayer Cut. E a galera no Twitter começou, release de Ayer Cut, cara. Começou essa onda. Assim, vamos comparar agora o tamanho. Cara,
o Snyder Cut está tratando com os principais personagens de uma editora, a principal equipe, talvez, de todas as editoras que é a Liga da Justiça, né? A equipe mais icônica que eu tô falando, junto com o herói mais icônico, que é o Superman, e hoje o herói mais capitalista, que é o que rende mais dinheiro para DC, que é o Batman. Batman. Então ali, cara, tem uma gama muito grande, uma história muito grande, um peso muito grande para fazerem o que fizeram com o filme da Liga, né? A primeira versão. Cara, já a versão do Esquadrão Suicida, cara, são personagens que, assim, logicamente, respeito muito a história, etc. Mas, assim, teve um filme ruim, beleza, cara. Demolidor também teve. Outros filmes ruins tiveram, cara. Não é um filme que precisa de uma correção, cara. Até porque essa história não vai ser continuada. Entendeu? Agora, já com o Zack Snyder, cara, com a Liga do Snyder Cut, essa história pode ser continuada. Pode, você, assim, tirando O o movimento Batman, é mais forte. tirando o Batman, cara, eu me lembro, acho que todos os heróis ali têm chance de voltar pro universo DC, cara. O movimento é mais forte, né? É, Em questão de Liga da Justiça, de você, após ter saído do Snyder Cut, eles vai ter um movimento grande o suficiente para que volte aquela continuidade e eles consigam terminar essa história. exatamente. Esse Snyder Cut pode ser uma ponte muito grande pro filme que a gente já fala daqui a pouquinho do Flash. Pode ser uma ponte Sim. muito grande. Entendeu? E, assim, já o David Ayer, beleza, cara. Vai ser só uma correção, tá ligado? Assim, qual a minha opinião sobre isso, cara? Hum. Quase todos os filmes que a gente vê aí anualmente vai ter uma versão que a gente não viu, alguma coisa ali que a gente não viu, vai ter uma corte de cenas. Tudo bem, o filme, como eu já disse agora, para não ser contraditório, o filme do Esquadrão Suicida foi cortado, foi editado. Sim, foi editado, muito editado, foi alterado, mas, cara, eu lembro que até o lançamento, o David Ayer, ele tava ali confiante ali no filme dele, né? Ele tava tranquilo. Me parece muito mais que ele foi mais na ideia do que eles estavam fazendo do que criando o próprio filme. Não que desrespeitando o cara, falando que ele é comprado e tudo mais. Mas se a gente for começar a lançar a versão de diretor de todo o filme, já não vai ser mais. Porque assim, o Snyder Cut ele não é só uma quebra de paradigma em lançar um corte de diretor de um filme que não foi bom, mas também disso acontecer tão rápido, né? Porque assim, a gente tem essas histórias antigamente, né? De corte de diretor do filme do Superman. O filme Superman 2 do Christopher Reeve, lá atrás. A versão original lá do diretor, que eu esqueci o nome agora do diretor do filme do Christopher Reeve. Mas não foi lançado assim 2 anos depois do Superman 2. Foram anos e anos depois que eles lançaram essa versão. E hoje em dia todo mundo fala, não, vamos ver essa versão e tudo mais. É diferente também do Batman vs Superman, que tem uma versão Ultimate, mas não é uma versão do diretor propriamente ali, igual o Snyder Cut vai ser. Isso já era promovido pela DC. Como era um filme que ficou muito grande, eles fizeram essa versão ali exclusiva, em que você compra por DVD. É diferente, entende? É uma versão que você acha em serviço de streaming, entende? Exatamente. Cara, e esses filmes, né, na época o Batman vs Superman e o Esquadrão Suicida ganharam uma versão estendida. Tem uma versão estendida do Esquadrão Suicida. Batman vs Superman parece que muda. Parece não, muda, né? Eu cheguei a ver. Batman vs Superman, na versão estendida, é um filme mais, como posso dizer, mais explicado. Exatamente, é um filme que não é uma parada talvez corrida, né, cara? Batman vs Superman, o erro de Batman vs Superman é um filme, às vezes ele é meio corrido e alguns elementos você não consegue pegar de primeira, você não entende direito como isso aconteceu e você tem que ter uma suspensão de descrença ali para entender. E, cara, assim, a gente fez paralelo entre Aves de Rapina e Esquadrão Suicida, a gente tem que ver o seguinte, o David Ayer participou dos dois, cara. Caraca, velho, Esquadrão Suicida, ele foi o diretor, né? E, se eu não me engano, também foi o escritor do filme, do roteiro. E qual? Esquadrão Suicida, né? Esquadrão Suicida.
Ele foi o diretor e foi o roteirista. Não sei se ele foi escritor ou não, mas tenho certeza. Não, foi. Tô vendo aqui. Em Aves de Rapina, ele foi o produtor executivo, cara, do filme. Ele fez parte ali, afinal. A Arlequina, cara. Sim, porque ele foi o cara ali O cara que dirigiu ali com a... promoveu a Margot Robbie interpretando a Arlequina, que é a personagem que realmente ele saiu ali de Esquadrão Suicida. Porque Esquadrão Suicida, vamos lembrar, o Esquadrão Suicida tem o Will Smith, mas não foi um personagem que fez tanto sucesso igual a Arlequina fez. Ele era o Will Smith ali, era o pistoleiro, que era um personagem que dava ali pra você jogar em outro filme, tranquilamente. Sim. Mas não tem tanto espaço. Na verdade, nesse próximo filme que vai ter... filme com Exterminador e Pistoleiro, né, cara? Sim. Um filme solo do Batman falava sobre isso. Tinha esse humor, né? Exatamente. Cara, e, na verdade, o Smith ele não pôde estar nesse... Tem essa questão, tem esse papo aí de que ele não pela agenda dele, ele não pôde estar nesse próximo filme aí do Esquadrão Suicida, que não vai ser nem reboot, nem continuação, né? Aí por isso eles contrataram outro ator, não pra fazer o pistoleiro, mas pra fazer um personagem semelhante. Acho que é até legal, eles respeitaram ali que existe aquele personagem, como o ator não pode estar ali, só substituir. Exatamente. Cara, então acho que as nossas considerações sobre esse filme estão feitas. Sobre essa versão, eu acredito. Não posso fazer questão de assistir. Não, até assistiria se lançasse e tal, mas não é necessário esse filme ser lançado, não é uma correção necessária, é uma coisa que foi errada e pronto. A gente tem que... Aquela frase, Marquinhos, a gente tem que aceitar nossos erros, cara. Mudar somente o que é possível. Porque senão daqui a pouco a gente vai começar a lançar versões diferentes de todos os filmes, né, cara? Cara, aí... Porra, vira bagunça. Bom, partindo aqui para nossas pautas rápidas, cara. A gente teve, na semana passada, o lançamento do jogo Ghost of Tsushima, cara. Marcos, costuma assistir filme japonês, cara? Filmes orientais, assim, uma pegada mais samurai, uma luta de espadas? Eu não costumo assistir, mas sempre é eu vi alguns filmes, assim, espaçados, que eu não vou conseguir lembrar o nome, e já vi algumas coisas dessa cultura que sempre me deixam interessado. Pra galera aí que se interessou no assunto, Ghost of Tsushima, disponível para PlayStation 4, nós não estamos ganhando nada para fazer esse merchan. Na verdade, não ganhamos nada desde que começamos esse podcast, mas é um jogo que se passa com um plano de fundo com o avanço do Império Mongol no Japão. É exclusivo PlayStation 4. E é isso. E também tem uma notícia que deixa a gente um pouco chateado, né, cara? O filme Tenet foi adiado indefinidamente, cara. Cara, como eu posso dizer? Tenet é o próximo filme do Christopher Nolan. Já tá ficando normal, né? A gente vai vivendo e, olha, tem um filme do Christopher Nolan. Christopher Nolan, pra quem não conhece, é o diretor da trilogia Cavaleiro das Trevas, do Batman, né? Batman Begins, Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas Ressurge. É o diretor de Interestelar, é um dos filmes que eu mais recomendo na minha vida. Que filme? O filme A Origem, que quem me recomendou foi o Bender. Cara, acertada, velho. Gosta desse filme, né, cara? Sim, cara. Caraca, velho, esse filme é muito bom, cara. Cara, que filme foda. Quem não viu, veja, cara. A Origem, que filme, velho. Sério, é um filme muito bom. Um outro filme que ele lançou... Esse filme fez Doutor Estranho ser o melhor filme da Marvel. Ah, é? Aham. Sim, claro. É o melhor filme. Não na minha opinião, mas se você acha, tudo bem. Ele também tem um filme que eu não assisti e quero assistir em breve, que é Amnésia. Amnésia? Dunkirk é dele. Dunkirk é dele. Assim, é um diretor que ele sempre faz algum filme com algum conceito interessante. Por exemplo, esse Amnésia trata justamente sobre amnésia, né? Sobre memória, é um filme ali de suspense. Pelo que eu sei, esse filme ele vai tratando do que o personagem lembra e ele vai como se fosse indo para trás. A gente tem Interestelar, que é um filme
você pode dizer que é um filme de ficção científica, mas o Nolan ele fez de tudo para que o filme fosse o mais possível realista com o que se pode ter de viagem espacial. É um filme assim que eu recomendo muito. Eu sei que na época acho que eu tava lendo sobre. O filme adota detalhes assim impressionantes, cara, sobre teoria da relatividade. Sim. E o Nolan ele apresenta um visual de buraco negro naquele filme, que ele apresentou naquele filme e o pessoal tá começando a usar aquele visual. É o mais próximo de buraco negro que já foi feito. Tem um trailer aí da série, até do livro que eu citei aí no primeiro podcast, que é Fundação, e tem um momento que aparece uma coisa muito semelhante lá, o Gargantua, né, que é o buraco negro lá que aparece no Interestelar. Origem também é um filme ali que você pode dizer que tem um mínimo ali de uma ficção científica, né, que é uma parada, acho muito interessante ali. É um filme que trata sobre sonho. Dunkirk é um filme de guerra sobre uma batalha real. Ele tem um conceito bem interessante ali em questão ali até de tempo mesmo. Isso eu já vi o filme ali mais ou menos. E trata um pouco sobre guerra também. Então, falar um pouco sobre o Nolan, cara, porque tem uma curiosidade que eu acho muito legal nos filmes dele, cara, que é praticamente uma assinatura que ele deixa nos filmes dele. Que é o fim do filme. Todos os fins do filme, tipo assim, são sem uma conclusão exata, tá ligado? Sempre fica um cliffhanger, talvez. E ele não quer, na verdade, Pode falar. Ele não tem ali um desejo de dar sequência ao filme. Ele sempre... Ele deixa no imaginário do espectador imaginar o que aconteceu. O final de Origem, cara, o final de Origem te deixa maluco, cara. Sim. O último frame do filme te deixa maluco. O último frame. Ele acaba e fala, não, Caô, para. Não faz isso não. Exatamente. Eu acho que assim, um filme que talvez seja fechado, né? Cara, o Interestelar, ainda assim, acho que não é fechado, não. Assim, tudo bem, você, não dando spoiler, mas o filme ele termina com você vendo, poxa, não sei o que aconteceu depois disso. Mas assim... Mas te deixa curioso pra ver o que aconteceu. Mas assim, a trama principal do filme se fecha, né? Não, a principal do filme é conclusiva, tá ligado? Conclusiva. E não porque o que... Cara, vamos entrar no spoiler aqui. Galera, quem quiser ver o filme Interestelar e quem quiser ver a Origem, que não viram ainda, avança pro tempo que tiver na descrição. Não, nem avança. Eu não vou nem tentar ver isso, cara. A gente agradece a sua participação no podcast. Muito obrigado. Vai de spoiler agora. Não se esqueça de seguir a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube, tá bom? A gente vai entrar aqui agora numa parte de spoilers. Muito obrigado pela sua presença. Volte aqui depois que você ver esses filmes. A gente aguarda, não. Vai estar lá gravado. Então, vem aqui ver o que a gente tá fazendo aqui, nossos comentários. A gente agradece a sua presença. Boa tarde, boa noite, bom dia. Até a próxima. Agora, você que já viu Interestelar ou não tá nem aí pra spoiler, pode falar, Bender. Cara, o final é incrível. Assim, o plot do filme é que o planeta tá acabando, cara. O planeta não é tipo assim, um fim do mundo como que o planeta vai explodir. Não, ele tá se tornando inabitável. A comida já não tá crescendo mais da mesma forma. Tem ali a poeira ali que tá corrompendo o pulmão dos seres humanos, etc. Então, a história do filme é o quê? Você buscar um outro planeta para que possa ser as pessoas possam habitar. Para que a raça humana consiga continuar existindo. Entendeu? Aí o que acontece? Esse projeto já foi feito, essa ideia de procurar um planeta. Se eu não me engano, eram 12 astronautas que viajam para 12 planetas possivelmente habitados em uma outra galáxia, que há um buraco negro ali no filme que leva você para outra galáxia. E que eles recrutam novos astronautas, um engenheiro, né? Nem ex. Um engenheiro que já foi piloto, etc. Um piloto de como é que é o nome, Marquinhos? Eu esqueci. Eu não sei se era de caça, o filme não deixa claro, não. Ele só diz que ele era um piloto mesmo. Ele lá uma espécie de nave lá que eles vão pra... Fugiu mesmo a palavra, galera. Desculpa aí. Mas um cara que vai dirigir
a embarcação para ver qual planeta dá mais certo. Esses 12 que viajaram foram numa missão praticamente suicida, porque não saberiam se o planeta possivelmente seria habitado. Por exemplo, tem um planeta que tem água, que é o fundamental para o ser humano viver, né? Porém, é um planeta completamente de água. E devido à relatividade, devido à gravidade, cada onda lá é o tamanho de uma onda de 1 quilômetro. E tem outra coisa, o tempo é diferente nesse planeta. A cada 1 hora lá, são 7 anos terrestres. Exatamente. E é engraçado que o Nolan coloca nessa parte, essa parte é conhecida pra caramba, coloca um estalo a cada 1 segundo. Isso quer dizer que se não me engano, é 1 mês passado na Terra, não é? Não, acho que é 1 ano. Não. Um dia, eu acho. É 1 dia passado na Terra. Acho que é 1 dia ou 1 mês. Então, a cada segundo passado, assim, é 1 dia, cara, é 1 dia. Isso fica no caso, na trilha sonora, né, do filme. Exatamente, a parte da trilha sonora. Entendeu? Só que acontece, o ator principal desse filme, o Matthew McConaughey, o personagem dele, ele quer voltar pra Terra o mais rápido possível, porque ele tem uma filha lá de 12 anos, cara. Não é nem 12 anos, que não deixa nem explicado qual a idade dela. Mas é uma filha muito novinha, cara. É uma filha criança. Aí sem dar, talvez aí o spoiler final, que eu acho que se alguém ficou aí pra pegar um pouco de spoiler, ainda merece ver um pouco do filme com alguma surpresa. O filme, ele basicamente ele luta nessas 2 tramas, né? Você quer ver a Terra dando certo, mas você também quer ver o cara voltando pra ficar com a família dele, né? Então tem como o filme aborda muito essa teoria da relatividade, o tempo é relativo. Você fica tenso o tempo todo. O cara lá não é ao mesmo tempo da Terra. Então ele passa por esse loop, então o tempo vai passando, o tempo passa para ele mais rápido do que para a Terra. Ou às vezes talvez passe até mais devagar. Então é por isso que eu digo que esse filme ele trouxe ali ele fechou uma trama ali de uma forma bem mais fechada, né? Assim, e a gente falando no final do filme do Nolan, cara, esse filme ele termina assim, tem uma pessoa ali que o ator principal ali, entre aspas, se sacrifica para uma outra astronauta poder ir para o planeta que teoricamente é possível viver, entendeu? Teoricamente não é uma certeza que eu acho que dá para viver. Porém, eles acham uma forma de, tipo assim, nesse meio tempo que estão povoando esse planeta, salvar quem tá na Terra. Isso. Não, tem toda uma luta. Eles acham o filme termina de uma forma que eles conseguem, né, cara? Eles conseguem ali. O final do filme tá completamente ligado ao começo. A resposta do filme tá ligado. É o começo do filme. Acho que isso aí já é um bom gancho pra que todo mundo. Que se alguém ainda não tava. Termina. Termina. Tu não sabe como é que ficou a Terra depois, tu não sabe como é que ficou a nova Terra. Entendeu? Essa é a parte que te deixa curioso, mas que você entende no filme que você não precisa ver mais, né? Exatamente. E em relação à origem, cara, são pessoas que entram no sonho das outras pessoas, porém, para você diferenciar o que é sonho e o que é realidade, eles têm um totem. Que cada pessoa tem um. Você não pode copiar o do outro, você tem que criar o seu próprio. Entendeu? E o totem do Leonardo DiCaprio, que é o personagem principal do filme, é um peãozinho, uma espécie de um peão pequenininho, que ele roda. Se o peão ficar rodando eternamente, não parar de rodar e cair, quer dizer que ele tá no sonho. Se o peão cair, quer dizer que ele tá na realidade. E o que acontece? O filme termina com ele chegando na família dele, que ele não vê, tá morto, não deixa muito bem explicado. Eu não entendo. Não deixa bem explicado, isso eu tenho que rever no filme. Mas ele chega a ver a família dele e ele não sabe se aquilo que ele tá vendo em realidade é sonho. Ele coloca o peão pra rodar, só que nisso que ele coloca o peão pra rodar, ele já sai andando. E o último frame do filme é a câmera focando no peão. E quando você vai ter a resposta se o peão vai cair ou não, o filme acaba. Você não sabe se o peão caiu, se você não sabe se o peão tá em pé ainda. Então, ou seja, você não sabe se o cara tá no sonho ou se o cara tá na realidade, cara. Isso é muito louco. O que eu sempre vejo nos filmes do Nolan é que ele tem uma discussão durante o filme todo. Esses finais é pra você pensar, poxa, é disso que ele tava falando então. Entende? É isso que ele queria brincar com a nossa mente. Esse filme todo você tem tudo aquilo ali, você tá beleza, eu tô vendo como é que os caras entram no sonho. E depois de tudo você pensa, poxa, aconteceu de verdade esse filme?
Não, exatamente, cara. É assim, cara. O Nolan, nego fala negócio de cult e tal, mas, pô, o Nolan faz uns filmes muito bons. Marcos, esgotamos nosso tempo. Tenet, cara, foi adiado, infelizmente. É um filme do Nolan que vai abordar de novo essa ideia de tempo, de uma forma diferente. É um Foi outro, é adiado. outro. Esse eu acho que é o filme mais louco. É que a gente sempre diz isso, né? A gente sempre acha que vai ser o filme mais louco do novo. Mas é o filme mais louco. Eu acho que não, acho que não. Acho que o Interestelar ainda tá lá. Interestelar e Origem disputam pra mim essa parte. Porque, cara, esse filme ele vai tratar de você mexer com o tempo, mas não exatamente viagem no tempo. Fazendo até um jabá sem dinheiro aqui novamente. Tem um vídeo no YouTube, no canal do Jovem Nerd, em que eles analisam o trailer desse filme do lado de um físico. Quem puder assistir esse vídeo, é perfeito ali para você entender o que possivelmente eles vão adaptar no filme. Assim, exatamente. Bom, nosso tempo já estourou. Marcos, tem alguma sugestão aí pra deixar pra galera? Pra filme, série, jogo? Qualquer sugestão aí pra passar o tempo? Dou sugestão de 2 filmes. Um que você viu, que é Entre Facas e Segredos. Aham. Tá disponível no Amazon Prime. Não sei se está em outro serviço de streaming, mas foi lá que eu assisti. Que é um filme sensacional de mistério. Tem o detetive, tem o Daniel Craig, que é o famoso atual James Bond. Tem o Chris Evans, que é o nosso querido Capitão América, atuando novamente no jeito que ele costumava atuar antes do Capitão América, como quando ele já foi o Tocha Humana, aquele personagem mais babaca. Tem o Michael Cameron, cara, que fez o Zod. Sim, tem várias pessoas sensacionais nesse Ana de Armas. Exatamente. É um filme, assim, um clássico filme de mistério. Sobre foi dirigido pelo Ryan Johnson, diretor do... Como é que é o nome do filme mesmo agora? Do Star Wars? Star Wars Episódio 8, Os Últimos Jedi. Os Últimos Jedi, né? Exatamente. É um filme ali em que o diretor ele apresenta um pouco mais ali do que ele realmente gosta de trabalhar do que quando ele tá trabalhando debaixo de uma grande marca e tudo mais. É um filme ali que vale a pena ver. E outro filme que eu assisti na Netflix é Tok Tok, é um filme espanhol. A Netflix ela tá promovendo bastante produções espanholas, né? Ultimamente. De diversas localidades, né, cara? Tem série agora da Islândia, tem série... Sim. O que eu digo assim, é que os filmes e séries espanholas são alguns dos que mais estão tendo ali alguma visibilidade, geralmente. O Tok Tok é um filme ali... É um filme mais, assim, não é um nerd, como eu diria, ou alguma coisa assim, sensacional, como algo de um filme de suspense, igual eu falei antes. Mas é um filme ali que vai tratar sobre o transtorno obsessivo compulsivo, né? Que é o... Se não me engano, eu acho que eu falei certo. Que é o toque, né? Que ele vai tratar de diferentes formas de toque. É uma trama bem humorada sobre, se não me engano, 7 pacientes de um consultório em que eles têm que lidar uns com os outros na sala de espera, com cada um com seu grau e sua modalidade, se eu posso dizer, sua forma de toque. E é um filme bem humorado, bem interessante, dá uma boa mensagem ali e eu recomendo. E você, cara? Cara, minha dica vai ser por um livro que eu li no começo do ano, Os Últimos Dias de Krypton. Ele não é um filme, não é um livro parece que canônico, porque não estabelece muitas coisas que a gente já conhece, mas você consegue ver muito bem como é que foram, como o nome já diz, os últimos dias do Jor-El, cara. Em Krypton, antes da vinda do Superman à Terra. Já é um livro antigo. Ele, se não me engano, foi lançado em 2016, junto com o N de Gotham, também é um livro muito bom. Mas é uma dica muito boa. E leiam também Guerras Secretas. Também é uma saga bem bacana. Cara, e filme? Então, eu tenho uma ideia de filme, mas agora me fugiu da cabeça, velho. Vejam Interestelar. Acho que não sei se explicou o filme inteiro, mas se quiser ver, vê. Hoje chega meu Ghost of Tsushima, então eu vou jogar um pouquinho. Semana que vem a gente fala um pouco sobre. Esse podcast está sendo gravado no dia 22 de julho.
e potencialmente vai ao ar no dia 27, cara. Então pode ser que alguns assuntos aqui estejam talvez datados, estejam de alguma forma supridos, mas nossa ideia tá aqui no podcast. Quero lembrar todo mundo de seguir de nos seguir nas nossas redes sociais, curtir e seguir, né, nos nossos canais. O Facebook /MultiversoCast, o M e o C maiúsculo. No Twitter, @castmultiverso, C e um M maiúsculo. Instagram, @multiverso.cast, tudo minúsculo. E no YouTube, no canal Multiverso Cast, M e o C maiúsculo. Comentem nessas redes sociais onde é possível comentar. Sigam a gente no Spotify, Deezer. Estamos no Google Podcast. Resolvemos o problema, Marcola. Estamos lá? Estamos lá. Estamos lá. Essa terra é nossa também? Essa terra é nossa. This land is mine. Estamos lá no Google Podcast. Estamos no Deezer, estamos no Spotify. Estamos no YouTube, como eu já dito anteriormente. E daqui a pouco estaremos numa estação de rádio próxima de você também. Esse podcast... Na sua casa, vai chegar um box qualquer dia aí já com a... primeira temporada completa. Release the Aircut. Não, calma, não solta não. Esse podcast é um oferecimento de nada menos, de nada mais do que ninguém. Patrocinado também por ninguém. Se você quer patrocinar nosso podcast, entre em contato. Se você quer fazer um oferecimento, entre em contato. Se você quer ajudar a gente com algo generoso, entre em contato. Exatamente. E é isso, pessoal. Até a próxima semana, próximo dia, próximo mês. Espero que todos fiquem bem. Marquinhos, última mensagem? Excelsior! Boa. Bender aqui se despedindo. Até mais. Valeu, falou e fomos.